Oi, gente, tudo bem? Boa noite, então, né? Como eu prometido, tá? Eu vou deixar uma aulinha bem rápida gravada e a gente vai falar sobre antieméticos, falar um pouquinho sobre o vômito, tá? Só para falar que eu vou fazer, eu gostaria, então, que vocês assistissem essa aula, que ela é bem curtinha. Faça um resuminho, pode me entregar, eu vou deixar um e-mail, pode ser de forma remota, tá? Até a AGM. Então vai valer uns pontinhos também. E daí eu faço uma questãozinha da AGM bem simples sobre essa parte de diuréticos. Na próxima aula a gente vai ter as apresentações dos trabalhos e no finalzinho eu falo rapidamente sobre diuréticos para vocês e sobre cálculo ali de quimioterápicos também, tá? Então hoje, a aula de hoje, a gente vai falar central do vômito, como é que funciona e sobre antieméticos, tá bom? Só para passar para vocês a fisiopatologia do vômito, como é que acontece. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, né? Mas a gente tem uma central do vômito. Essa central do vômito, ela fica bem aqui, né? Que a gente chama de bulbo, essa região. Lembrando aqui que aqui a gente tem o cérebro, tem o encéfalo por completo. Aqui é o cerebelo, aqui atrás, tá? E aqui a gente tem o tronco encefálico, onde a gente tem o bulbo, tá? No bulbo é onde se encontra o centro do vômito ou central do vômito, tá? Qualquer coisa, então a gente tem vários mecanismos que podem acabar desencadeando esse vômito. Quem são esses mecanismos? Aqui eu coloquei alguns, né? Por exemplo, existem pessoas que acabam, não conseguem contar o cheiro, que acabam vomitando. Tem pessoas que não conseguem ver uma outra pessoa vomitando e elas acabam vomitando. Com os animais acontece da mesma forma. Tem pessoas que passam mal viajando de carro. Os animais passam muito mal viajando de carro também, né? Por quê? Porque acaba ali estimulando o cerebelo, por exemplo, para tentar voltar ao equilíbrio, ele não consegue, ele acaba ativando a central do vômito, tá? Além disso, nós também temos a zona, que a gente chama ali de zona de gatilho, onde ela recebe todos esses gatilhos aqui. Pode ser também estimulados por alguns medicamentos, como por exemplo a gente já falou sobre os opioides, a morfina pode estimular essa zona aqui de gatilho, que vai ativar o central do vômito, porque ela está muito próxima, né? Então a zona de gatilho está aqui, a central do vômito está aqui, tá? Estímulos emocionais, aí a gente tem patologias, né? Então lembrando que o vômito não é proposital, lógico que a gente pode colocar ali, tem pessoas que colocam o dedo na garganta e vomitam, sim, mas o vômito é um reflexo, tá, gente? A gente não consegue controlar o vômito. Então, o próprio ali, essa central do vômito pode ser estimulada por vários fatores, tá? Pode vir por neurônios aferentes, que são neurônios aferentes, gente. Então, eles vão mandar a resposta ali para o sistema nervoso central e vão desencadear um estímulo, que no caso vai ser o vômito, através de neurônios eferentes. Então, aferentes traz informação, eferentes vai desencadear a resposta, tá? Como tudo nessa vida, a gente já falou até agora, tem receptores. A gente tem alguns receptores, então, que vão acabar ativando esta central do vômito. Os principais aqui, receptores H1. A gente tem alguns receptores muscarínicos que não estão aqui, mas o D2 e o 5-HT3, tá? Que estes daqui fiquem bem importantes aqui com o H1 e o 5-HT3, que eles são um dos receptores mais importantes para a gente acabar desencadeando o vômito, tá? Lembrando que uma vez que a central do vômito aqui, a nível do sistema nervoso, ela é ativada, ela vai mandar uma resposta por outro tipo de neurônio que eu já falei para vocês, que são neurônios eferentes. Ele vai contrair o diafragma, aumentar a pressão abdominal para contrair os músculos abdominais e acabar ali, né, apertando ali, contraindo todo o sistema digestório e retornando e causando ali esse vômito, certo, gente? Então, nós temos ali a central do vômito em sistema nervoso, que pode ser estimulada por vários estímulos, pode estimular tanto o cerebelo como a zona aqui de gatilho, vai estimular, esses receptores que eu comentei para vocês e vai acabar desencadeando uma resposta ali no organismo, principalmente ali a nível abdominal, contraindo e causando vômito. Certo, minha gente? Novamente aqui, então, nós temos o bulbo, onde está a central do vômito, vai receber estímulos, como eu falei, né? Gustatórios, olfato, visuais, enfim, até toxicidade, algumas medicações, vai aumentar a salivação, diminuir a pressão torácica, aumentar a pressão abdominal, fazer a contração e desencadear o vômito.
Gente, quando a gente fala que medicação, o vômito a gente também chama de êmese, é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala de medicação emética, são medicações que provocam vômito. E a gente tem essa aqui na veterinária, ele chama, o nome comercial Gastropet, que é o xarope de peca, tá? O xarope de peca, ele pode causar, sim, vômito, a gente pode fornecer para os pacientes, para tentar irritar ali a mucosa gástrica, fazendo com que faça um estímulo mecânico, estimula ali a central do vômito, aqueles receptores, e ele acabe vomitando, tá? Problema, ele é muito irritativo, a gente pode fazer gastrite, existem algumas substâncias que elas não podem, a gente não pode fazer o paciente vomitar, que pode causar obstrução, então a gente tem que cuidar muito em causar vômito no nosso paciente. Pense a gente tá um corpo estranho, a gente tenta fazer vomitar, e ele volta e acaba ali obstruindo ali laringe, a glote, né? O paciente não consegue respirar. Então a gente tem que cuidar muito com as medicações que a gente vai induzir ao vômito. Outra coisa que o pessoal costuma fazer, água oxigenada, também tem ação irritativa, tá? Além da morfina, que a gente já falou também, tá? Então, esses são os eméticos, né? Os antieméticos, gente, então eles vão combater o vômito, eles vão tentar ali retirar esse mecanismo ali que está causando o vômito. A gente tem alguns antihistamínicos que podem fazer isso, os anticolinérgicos, antidopaminérgicos, antiserotoninérgicos e os antagonistas de NK1, tá? Além disso, a gente tem os agonistas de 5-HT3, eu escrevi 4, mas é HT3, tá? E os antidopaminérgicos periféricos. Então, a gente tem uma vasta quantidade de medicação para tentar combater o vômito. Eu vou falar dos principais aqui para vocês só para dar ênfase e destaque, tá? Então, não se preocupe que a gente vai conversar sobre eles. O primeiro seriam os antagonistas de H1. Antagonistas. Gente, lembra que antagonista eu estou retirando o efeito, né? Estou tentando ali competir com o efeito que ele causa. Voltando ali nos receptores, onde eu deixei, olha só, nós temos o receptor de H1 que ele vai fazer central do vômito. Por quê, gente? Porque ele vai estimular o sistema vestibular, que é aquele sistema ali que acaba controlando o equilíbrio, né? Então, a gente conhece como Dramin. O Dramin, ele acaba ajudando bastante humanos, né? Tanto nesse controle de náusea e vômito causado por tonturas, mas ele tem um efeito colateral importante que seria sono, né? E sedação. Então, quem toma para dormir, tá? O Meclin também a gente usa bastante, ajuda nessa parte tanto de controle de sistema vestibular, como o vômito que causa por isso. A prometazina, que é o Fenergan, também pode causar, mas eles têm muito efeitos melhores em humanos. Os animais não têm tantos receptores de H1, então não funciona tão bem. A gente usa, por exemplo, o Meclin bastante em pacientes que têm alterações vestibulares, que têm síndrome vestibular, que tem alguma alteração a nível cerebelar, ele ajuda, tá, gente? Mas não pode ser a primeira escolha para animais para tentar controlar vômito. O cachorro passa mal no carro. Pode tentar dar Dramin? Pode, mas ele não é tão efetivo assim para animais, tá? Antagonistas de M1. Então, como eu falei, né? Se a gente lembrar do Buscopan lá que a gente falou do sistema nervoso, os receptores muscarínicos eles acabavam estimulando, a acetilcolina estimulava o trato gastrointestinal, lembram, né? Acetilcolina e adrenalina, sistema simpático e sistema parasimpático. Então, lembrando que a escopolamina ela pode bloquear a ação da acetilcolina especificamente ali no trato gastrointestinal, por isso que a gente utiliza ela para tratar ali cólicas, né? Ele é bem potente, tem poucos efeitos adversos, né, com exceção dos gatos, eu já falei isso para vocês, mas a nível de vômito ele não tem tanta função. Ele é mais ali para controle de cólicas e outras alterações gastrointestinais, dor também, né? A clopramazina a gente não usa muito também, tá? Ele também vai tentar ali ser um antidopamina, né? Ele age no D2, que é outro tipo de receptor que eu mostrei para vocês ali, tentando agir naquela zona de gatilho, na zona de estímulo ali, mas a gente também não tem tanto nos animais, tantos receptores. O que a gente tem bastante, a gente usa bastante, são os procinéticos. Os procinéticos, eles não agem especificamente naqueles receptores. O que eles vão agir? Eles vão aumentar o esvaziamento gástrico. Pensem comigo. Se o paciente ficar com
com o alimento mais tempo parado, ele tem mais chance de estimular aquelas zonas, de estimular aqueles receptores. Então, ele faz com que o alimento passe para frente mais rápido, tá? Então, ele vai estimular o esvaziamento gástrico. Isso eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque a gente usa muito o Plasil, né? Então, o Plasil, ele não age diretamente lá na central do vômito. Ele só vai ali aumentar a motilidade, aumentar ali aqueles movimentos peristálticos. A gente tem que cuidar com essas medicações, por exemplo, quando a gente tem suspeita de corpo estranho. Se o paciente está com corpo estranho ali e a gente está estimulando essa motilidade, eu posso fazer, né, estímulo demais e acabar tendo ruptura. Então, nunca usar em suspeita de corpo estranho. A gente tem alguns exemplos aqui, né? Então, o Plasil, que é a metoclopramida, o Motilium, que eu uso bastante em animais, domperidona, e o Digesan, que é o bromoprida também, tá? Então, são medicações, por exemplo, a gente vai lá, passa ultrassom e o paciente está com hipomotilidade gastrointestinal. Então, a gente pode utilizar eles para ajudar, porque às vezes esse vômito está correndo porque está muito parado ali, tá? Pacientes com refluxo também ajuda bastante, tá, gente? E o que a gente mais usa na veterinária, eu acho que na medicina humana também, são os antisserotoninérgicos, que é daquele, ele vai competir ali com os receptores 5-HT3. Lembra que eu falei? Os receptores 5-HT3, voltando lá, eles estão lá, aqueles receptores que vão levar a informação, e também na zona de gatilho, né, que vão levar a informação e ativar o central do vômito, tá? Então, eles são muito importantes porque eles vão bloquear essa ação, tá? Então, eles agem diretamente ali na central do vômito, eles não vão deixar chegar a informação. Então, simplesmente o sistema nervoso central não chega nenhuma informação, não sabe e não vai causar o vômito, tá? Vão antagonizar, lembrem disso. E ele é muito utilizado, porém ele era muito, eu acho, né, que ele era muito caro. Hoje em dia eles perderam a patente, então tem mais ali empresas fabricando, ele ficou um preço bem melhor, tá? O Vonal a gente tem a apresentação de 8 e 4 miligramas humana, e em animais a gente tem o Vonal Vet, que ele é líquido. Mas a gente consegue utilizar super bem também o comprimido humano, tá? Então, o líquido geralmente a gente utiliza em animais ali que são mais chatos de tomar medicação, ou menorzinhos também a gente utiliza bastante. E é uma medicação que a gente tem tanta formação endovenosa, via oral, e funciona super bem, a gente consegue utilizar inclusive mais de uma vez por dia. É bem legal porque ele age diretamente na central do vômito, certo? Então, quando uma pessoa está utilizando um pró-cinético, como por exemplo o Motilium ou o Plasil, e um Vonal, a gente consegue associar, porque eles têm ações diferentes. Um ele vai agir na central do vômito, e o outro ele vai estimular que esse alimento vá para frente, e então eles vão se complementar. A gente consegue utilizar assim, combinado as duas terapias, tá? Por exemplo, em pacientes que acabam não tendo uma boa resposta só com um, né? Na veterinária, não na medicina humana, a gente tem a opção do Cerenia, para cães principalmente, tá? O Cerenia é uma medicação sensacional, incrível. Ele antagoniza o NK1, é uma das únicas medicações que consegue fazer isso, que age diretamente na central do vômito, tá? Então ele vai bloquear toda a cascata, não vai chegar a informação e não vai passar essa informação, tá? Eu não coloquei aqui, mas tem algumas células, né, dentro da central do vômito, algumas células ali nível cerebral, que elas têm maior concentração, tá? Que os outros não conseguem bloquear. E o Cerenia, ele chegou ali, ele consegue bloquear essa ação, né? E ele tem uma ação muito boa, uma ação rápida. A administração dele é somente injetável ou via oral também, né? Mas é somente uma vez ao dia, é CID, tá? Então a gente tem uma resposta muito legal e a gente consegue fazer também infusão contínua dessa medicação. Então, às vezes, quando não consegue controlar, já tá com Vonal, já tá com Plasil, não consegue controlar, a gente consegue controlar com Cerenia, tá? Além disso, existem vários estudos que ele também consegue promover uma analgesia a nível visceral, ou seja, gastrointestinal. Para dores ali, a gente consegue ter uma ação analgésica muito, muito legal. Tem vários estudos, se vocês quiserem dar uma pesquisada, eu posso passar para vocês, tá? Eu gosto bastante do Cerenia. Qual que é a desvantagem? Custo. Então, ele ainda é um custo muito alto, né? Então, às vezes, aí o ml sai por 40, 50 reais. Um paciente grande acaba ali sendo muito mais caro, tá? Então, mas é uma outra opção que a gente tem também bem legal para cães.
Além disso, gente, agora a gente falou de antieméticos, ou seja, que combatiam o vômito. A gente também tem gastroprotetores. O que são gastroprotetores? Eles vão proteger, então, o nosso estômago. Vamos só lembrar rapidinho da anatomia, né, do estômago. Lembrando que o bolo alimentar ele vai chegar pelo esôfago, ele passa ali de 1 a 3 minutos somente no esôfago, e ele tem que passar por uma válvula aqui chamada cárdia. O nosso estômago, ele tem, então, 2 Czinhos, né, curvatura menor, curvatura maior, um C grande e um C pequeno, e a gente divide em fundo, corpo e o antro pilórico, onde a gente vai ter uma outra válvula que se chama de piloro para passar para o intestino delgado, tá? Lembrando que nosso estômago dos carnívoros, principalmente, ele é glandular, né? Então, o estômago glandular, gente, ele produz bastante ácido clorídrico, que é o suco gástrico. Coloquei aqui, tá? HCl, que é o ácido clorídrico, né? Que o suco gástrico ele produz esse ácido clorídrico e também a gente tem a produção de pepsina, que é uma enzima que vai acabar digerindo proteína, principalmente no estômago. Por isso que os carnívoros têm um estômago muito mais glandular do que os herbívoros, certo? Então, como é que acontece essa secreção gástrica, né? Então, existem diferentes tipos de células, tá? Várias e várias células aqui, e cada célula tem uma função. Uma delas vai acabar produzindo, sim, o ácido clorídrico, como aqui, né? Vai acabar produzindo a pepsina, mas para ele não se autodigerir, para o estômago não conseguir se autodigerir, pense, porque o estômago também é formado em um órgão oco, muscular, formado de músculo liso. O músculo, a gente possui ali proteínas. Para que ele não se autodigira, eles também têm outras células que vão acabar produzindo, por exemplo, o muco, tá? O muco e o bicarbonato. Então, pensem, gente, o suco gástrico que possui o ácido, ele vai ficar mais ou menos no lúmen e a parede do estômago toda, ela vai ser composta de muco com bicarbonato para proteger da autodigestão. Quando a gente tem algum problema, por exemplo, assim, tem redução da produção de muco, quem adora fazer isso? Os inibidores de COX não seletivos, por exemplo, os anti-inflamatórios, onde a gente perde essa proteção, esse ácido clorídrico pode começar a lesionar a parede, faz uma gastrite, e se não tratada, essa gastrite pode virar, inclusive, uma úlcera gástrica, onde a gente tem uma erosão de parede, tá? Então, aqui só um exemplo, né, como acontece a formação do ácido clorídrico é por bomba, a gente chama de bomba de prótons, tá? Onde a gente tem H2O, né, que ele vai acabar perdendo um H ali, junto com vários outros fatores, não vou colocar agora aqui para vocês, né, mas ele acaba expulsando um H. A expulsão desse H se junta com o cloro e forma o ácido clorídrico. E acaba tendo a entrada de potássio também. Aqui, que lindo. H2O, ele acaba expulsando o H, se junta com o CO2, né, para acabar saindo. E esse H expulso aqui, ele vai se unir com o cloro, né, no caso expulso também, formando o ácido clorídrico aqui. Isso acontece através da bomba de prótons, onde a gente tem entrada e saída de potássio, tá? Quando alguém falar bomba de prótons, para você nada mais são do que a formação do ácido clorídrico e a expulsão e reabsorção desse potássio, ok? Bomba de prótons, formação do ácido, que vai acabar ajudando ali, sendo ativado pela gastrina, a pepsina e fazendo a digestão ali de proteínas. Nossa, tá péssimo isso aqui. Mas isso aqui é só uma divisão aqui das células, que a gente tem diferentes células estomacais. Algumas vão produzir o ácido, algumas vão produzir a gastrina, como essas aqui, né, especificadas. Algumas vão produzir o muco para proteção, então tem diferentes células estomacais, ok? Então aqui, né, a gente tem o estômago normal, aqui a gente tem o muco, aqui a gente tem a mucosa. Tá? Aqui a gente já tem uma lesão, pode ser ali por um anti-inflamatório, álcool, tabaco, isso aqui no caso de humanos, refluxo, tá? Onde a gente já tem uma perca desse muco. Olha esse muco verdinho aqui a gente já tá perdendo. Aqui já tá formando uma gastrite, certo? E aqui a gente já tem uma úlcera gástrica, onde a gente não tem mais nada, não tem mais nem mucosa, já tá ulcerando, já tá até com necrose, ok? Essas úlceras gástricas, provavelmente a gente também tem perca de sangue, sangramentos importantes. Ok? Para evitar tudo isso, gente, a gente tem algumas medicações. Por exemplo, a gente tem medicações que inibem a bomba de prótons. Lembrando que é a bomba de prótons que vai produzir o ácido, né? Então, se a gente vai inibir a bomba, a gente não tem a produção. A gente vai diminuir a produção do suco gástrico, do ácido clorídrico. O exemplo disso, por exemplo, o omeprazol, tá? Aí tem vários, né? Tem vários pantoprazol também. Então, ele vai inibir aquela bomba, impedindo a ação do ácido a nível do estômago, beleza?
O omeprazol a gente precisa tomar geralmente em jejum, tá? Com o estômago bem ácido ali, para ele conseguir agir. Problema disso, gente, se a gente vai diminuir a produção desse suco, provavelmente a gente vai ter um problema de absorção, principalmente de proteínas, né? Então, pode ter um efeito colateral a longo prazo de anemias por deficiência de ferro, anemias por deficiência de vitamina B, alguma neuropatia também, por uma falta ali da digestão desse componente tão importante, certo? É por isso que existem pessoas que falam que o uso crônico pode causar câncer, enfim, ter várias outras ações. A gente usa, eu concordo com a informação de que a gente usa o omeprazol de forma assim desenfreada, que a gente tinha que dar uma freada nesse ponto, porque, né, o suco gástrico serve sim para alguma coisa, está ali, serve, e a gente tem usado de forma errônea, tá? Mas lógico, paciente com gastrite, com úlcera gástrica, a gente vai ter que diminuir ali para diminuir a ação desse lesão, né, e piorar essa patologia, tá? O sucralfilme, gente, tá péssima essa imagem, mas é o sucralfato aqui. O sucralfato é um líquido péssimo, horroroso, que eu tive que tomar esses dias e eu me arrependo de passar pros animais, mas é muito importante. Estão vendo uma úlcera aqui na parede? O que ele faz, gente? Ele faz nada mais do que um filme protetor. Pensem vocês, um buraco na parede, ele é um papel filme que vai cobrir esse buraco. Ele não vai curar o buraco, ele vai cobrir. Então não vai deixar esse ácido acabar piorando o que já está. E nesse tempo, o organismo vai ter tempo ali para fazer a cicatrização e tentar ali recuperar essa parede. Então essa é a função. Ele faz essa camada, essa película em cima, cobrindo essa úlcera, né? Esse local ulcerado. Certo, minha gente? Entenderam? A gente também tem a ranitidina, para mim é uma das melhores, tá? Ela vai regular a secreção de ácido, né? Então aqui a gente tem a ranitidina. Ela vai entrar, então, nessas células, certo? Lembrando que o omeprazol, o pantoprazol, eles vão inibir a bomba de prótons, ele não acaba não inibindo a bomba de prótons, mas ele consegue, sim, regular essa secreção de ácido aqui, sem ter esses efeitos colaterais tão agressivos. Nosso problema, eu gosto muito de ranitidina, tá? Desde 2020 ela tá proibida, porque os componentes que tinham nela faziam ser cancerígenos, assim, então no Brasil ela tá proibida desde 2020, mas isso eles estão tentando ali trocar o veículo, enfim, para ser aprovada novamente, porque ela tem menos efeitos colaterais. E ela é bem legal, gente. Eles respondem super rápido. Era a Ranivet, tinha tanto na formação injetável quanto comprimido, de forma oral. Aqui eu coloquei, como não vai estar no bulário, né? Ou quem fez a mais tá de parabéns. Algumas medicações que a gente usa e dose para pequenos animais. Então, ondansetrona, o que ela é, o maropitã eucerênia, tá? A metoclopramida euplasil, omeprazol, famotidina. E a gente também tem a mirtazapina, que vai muito bem para gato, gente. Ela é muito boa, ela é estimulante de apetite, tá? Em gatos, é ótima. E ela também tem ação ali contra aquele 5-HT3, que é a mesma ação da ondansetrona, né? Mas ela também tem estímulo de apetite, tá? Ela é antidepressivo humano, mas ela é muito legal para gatos. Eu gosto bastante dela para estímulo de apetite e também tem uma atuação ótima como antiemético. Certo, minha gente? Então, falei que era rapidinho, 20 minutinhos aqui. Façam um resuminho para mim e me entreguem no e-mail, tá bom? E a gente se encontra então na quinta-feira. Não esqueçam de me entregar os bulários e a apresentação de trabalho.